E hoje vamos falar sobre do zero, uma redação, né? Seguindo essa o atual momento aí que o Estratégia está oferecendo para vocês, as disciplinas falando a partir, né, dos conceitos básicos de cada uma dessas disciplinas. A gente da redação não podia ficar de fora, até porque para muitos, né, independente aí de qual seja o vestibular que vocês estejam prestando, essa é uma pedrinha no sapato de todo mundo, né? Assim, principalmente porque a redação tomou um vulto e uma importância gigantesca, né? Ela tomou uma importância muito grande, principalmente com o Enem e com as universidades valorizando, botando pesos altos para a redação, né? Ela acaba sendo definitiva na nota de muitos de vocês, assim como em muitos vestibulares que a gente tem pelo Brasil, a redação passa a ter um peso muito grande. E aí, por conta disso, a gente decidiu fazer o quê? Vamos falar um pouco sobre redação, dos porquês, né? Por que produzir uma redação? Lógico, falar de redação do zero, a gente vai envolver muita coisa relacionada a coesão, coerência, né? Vamos explicar o que é coesão, vamos explicar o que é coerência. A gente vai ter aqui exemplos de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, para a gente poder dar uma olhada, né, em como é que a gente se comporta quando o assunto é redação, né? Então, é um prazer gigante poder falar sobre redação para vocês sabem disso, muitos de vocês aí me acompanham e sabem o quanto eu gosto de falar sobre redação, o quanto eu gosto de falar sobre linguagem, né, seja ela na vertente gramatical, que é o caminho que eu segui na minha formação de pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, seja falando de literatura, que é o que me levou a fazer letras no final das contas, né, aqui na Universidade de Brasília. Então a gente tem muita coisa para falar legal a respeito de redação e começar com esses conceitos mais básicos da redação, né? Já começo dizendo a vocês, não se assustem, essas olheiras aqui são chamadas olheiras Estratégia, a gente sempre tem um pouquinho, né, dessas olheirinhas aqui que a gente acaba dando uma dormidinha um pouco melhor, pior, em alguns momentos a gente está sempre trabalhando, negócio que o bicho pega, né, a galera não para, como a gente costuma dizer. Então é interessante e muito bom ter todos vocês aqui, já agradeço imensamente a presença de todos aí, a Heloísa, espero que esteja me ouvindo, né, a Andreina, seja muito bem-vinda, Luana, a professora Bruna passou para dar um oi, muito obrigado, Bruna. O Rafael, muito obrigado, Rafael, pelo elogio aí. Eu fico feliz. Eu fico feliz, né? Assim, eu gosto demais de dar aula de redação, então, e gosto muito de ajudar vocês, né? Já começando tirando a dúvida para a Cláudia, essa é a primeira das nossas aulas. Normalmente, nós temos a divisão em 2 dias desse projeto, né? Esse projeto se divide em 2 dias, ele se separa em 2 aulas. A gente vai fazer corridinho, porque a gente não conseguiu encontrar a data para a semana que vem, né? Então a gente vai fazer um pouco mais corrido, digamos assim, corrido no sentido de ser num dia só, né? A mesma quantidade de tempo que a gente tinha antes, né? E aí a ideia principal que a gente vai ter é exatamente falar mesmo do que é uma redação, o que faz uma redação, né? Por que a gente tem tanta cobrança em cima da redação, por que há tanto rigor, né? E é claro que a gente vai falar algumas coisas relacionadas a dicas mesmo, assim, de como é que vocês podem se comportar claramente, né, na hora de fazer uma redação. Então, agradeço imensamente a presença de todos vocês e hoje falaremos sobre redação a partir dessa perspectiva do zero, né? Assim, essa é a nossa nomenclatura para dizer que, na verdade, a gente está começando com aquilo tudo que é básico num processo de construção de redação, né? Então ficou até um pouquinho separado, a gente pode falar básico, né? De tudo aquilo que é um processo de redação. Não era esse o objetivo, mas estamos aí. Como começar a estudar redação? O que significa estudar redação? Durante muito tempo, eu sou professor já tem um tempinho, não vou dizer para vocês o tempo, porque sou muito jovem, como vocês podem perceber, mas desde sempre eu ficava recebendo os alunos, principalmente nos cursinhos presenciais, e aí os meninos perguntando, professor, mas estou montando minha grade de estudos, estou montando meu horário de estudos, e aí muitas vezes quem montava o horário de estudos era interessante, que era o professor de exatas, e aí era tipo assim, faça estudo de redação no domingo depois
daquele programa dominical daquela grande emissora. Faça depois do Fantástico da Globo. Eu falo, brother, mas como assim, né? Redação que tem uma importância tão grande, principalmente hoje, né, que toma esse vulto tão grande, que se torna processo de discussão para uma série de pessoas, né, a gente precisa entender o que é uma redação e que ela precisa ser estudada sim, né? Assim, na verdade, no final das contas, a gente entende, e isso é o principal dessa aula, né? A principal ideia dessa aula é exatamente a gente pensar o seguinte: por que existe, né, dificuldade em produção de redação e por que a gente precisa estudar? De onde é que parte isso, né? Assim, de que maneira a gente começa pensando uma redação? Se eu pego e já parto direto para a produção dessa redação, se não, se eu dou uma olhada no tema, o que é um gênero textual, né? O que é um tipo textual, e aí dependendo de qual for o vestibular que você vai fazer, a gente tem uma fuga, né, da dissertação argumentativa, a gente não tem necessariamente uma cobrança dentro da dissertação, porque há muitos vestibulares que fazem as cobranças que a gente chama de cobrança por gênero, né, que é exatamente buscando outros gêneros com encaixe dentro da sociedade para aproximar o máximo possível essa redação e esse processo, digamos assim, de construção de texto do aluno. Eu já começo dizendo para vocês que a principal ideia com relação à redação é que ninguém nasceu sabendo fazer redação, tá? Essa é a principal ideia, tá? Ninguém nasce sabendo fazer redação. Você pode falar assim, fulano escreve muito bem, ele tem ali um conhecimento, ele consegue organizar essas ideias de uma forma muito tranquila, mas ele nasceu com um dom para escrever. Então, eu suspeito um pouco dessa ideia de dom para escrever, principalmente dentro desses textos que são textos que apresentam características muito específicas. Eu acho que dom para escrever, quem tinha, por exemplo, era Carlos Drummond de Andrade, que sentava na frente do papel e fazia brotar um poema, né? Assim, dentro dessa perspectiva de vestibular, a gente pode colocar na nossa cabeça que o que leva ao sucesso na produção de redação é exatamente treino, né? Como é que se dá esse treino? Para começar, né, antes da gente partir aqui para falar a respeito das coisas mesmo, né, do nosso PowerPoint, né, assim, qual é a ideia? O que vem a ser o treino de redação? O treino de redação significa, literalmente, um momento que você vai se dedicar, digamos assim, à produção de redação. Isso envolve, na maior parte da vida de vocês aí, né, principalmente essa vida de preparação inicial, um estudo a respeito do tema, uma descoberta a respeito de argumentos, uma descoberta a respeito do tema, uma ampliação de conhecimento, e aí a gente parte para a produção de texto especificamente. Muito se engana, às vezes a gente pensa assim, não, mas aí eu vou partir direto, eu tenho sempre dificuldade de escrever, mas eu também não quero buscar informações a respeito daquele determinado tema, porque na hora do vestibular eu vou chegar lá e vou ter que me virar com o que eu tenho na cabeça. Sim. Se a gente tem aí uma distância entre você nesse momento e o vestibular, e lá na hora você vai ter que se virar com o que você tiver dentro da sua cabeça, muito melhor que a gente consiga colocar mais coisa dentro da cabeça, né? Porque a partir do momento que a gente coloca mais coisa dentro da cabeça, a coisa melhora, né? Digamos assim. Porque, afinal de contas, você chega lá com um background, com uma bagagem, falei bonito agora em background, né? Com um background maior, né? Você chega lá com um conhecimento mais amplo, que mesmo que você não tenha escrito sobre aquele tema específico, mas informações em geral, elas servem para que você consiga produzir, né? Assim, para que você consiga encaixar dentro de um determinado assunto. Então, vale a pena dizer para vocês que estudar redação existe sim. A gente tem um processo de estudo de redação que é exatamente o treinamento que envolve todas essas nuances, o treinamento que envolve todas essas perspectivas. É lógico que, assim, vale a pena sempre lembrar para vocês que redação para valer mesmo, assim, né, como a gente diz, para valer como um treinamento, ela precisa necessariamente de quê? Ser corrigida, né? Ela precisa ser corrigida. Então, se a gente pensa que ela precisa ser corrigida, você vai sempre partir do pressuposto de que você escreve, essa redação é corrigida, você observa quais são, né, vocês observam mesmo quais são as dúvidas que vocês têm, né, quais foram os erros que vocês cometeram, e aí vocês, numa próxima redação, não cometem o mesmo erro. Então, a ideia é, o estudo de redação, ele envolve a produção e a leitura muito atenta daquilo que foi corrigido, né? Vale a pena sempre dizer para vocês uma coisa importante, né,
que aqui no Estratégia nós temos correção ilimitada de redações, ou seja, você sendo um dos nossos alunos de qualquer um dos nossos cursos, inclusive você pode aproveitar aí os 30% válidos durante esse mês de julho para adquirir um dos nossos cursos, você tem direito a essa correção. Nós temos uma equipe extremamente qualificada que, porventura, eu cuido, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, você tem a oportunidade de ter a sua redação corrigida com qualidade para que você não caia naqueles mesmos erros. A repetição de erros é muito complicada, né? Assim, às vezes vocês falam, mas eu recebo a redação sempre com os mesmos comentários. Mas, querido, né? Assim, se você não mudou o que você escreveu numa redação para outra, como é que você não vai receber o meu comentário, né? Então, vale a pena você ficar muito atento ao que a gente tem a dizer hoje, beleza? Então, vale a pena também, voltando aqui, de vez em quando vocês vão pegar olhando para o lado aqui para dar uma olhadinha no chat, né? Assim, essa aula vai ficar disponível aqui pra gente, né? Assim, ela fica disponível no canal do IT aqui do YouTube, né? Do Estratégia Vestibulares, acessível a qualquer momento para vocês, beleza? Então, já agradeço a presença novamente de todos, o pessoal que está chegando agora, né? A minha tchatcha preferida, Andrea Bello, né, que está aqui sempre prestigiando as nossas aulas. Sobre o que falaremos hoje? Amado Wagner, lindo, eu sei, obrigado, eu reconheço que há muita lindeza em mim. Sobre o que nós falaremos? Primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: suas dificuldades em redação, você vai queimar todas hoje. Ou se você não queimar tudo, você começa a queimar agora, tá? Queima, porque ali está tudo aquilo que você tinha de dificuldade. E agora você vai conseguir pensar essa redação de uma forma mais clara. É definitivo? Claro que não. Tanto é que a gente diz que é uma redação aqui a partir do ponto zero, né? Então, é para que você consiga pensar essa redação a partir das suas dificuldades mais básicas, né? Aquelas dificuldades mais básicas que são importantes. Então, a gente vai... E aí você precisará dar uma continuidade de estudo, né? Principalmente para você que já tem aí o seu vestibular marcado, você que vai fazer o Enem, que já sabe que vai ser em janeiro. Então, ainda dá tempo, e dá tempo mesmo de com dedicação se preparar para ele, tá? Mas o que a gente vai ver hoje? Vamos lá. Então, a gente vai tocar fogo em tudo aqui. Burn, burn, burn. A gente quer tocar fogo em tudo, beleza? Então a gente começa pensando, mas meu Deus, o que é um gênero textual? O que é um tipo textual? De onde vem o texto? Como eu faço um parágrafo? Como eu relaciono as ideias? E a tal da tia Norma culta? O que comem? Onde vivem esses textos? Tudo isso você vai conseguir encontrar hoje aqui nesse webinário. Então, nossa ideia hoje é partir do básico, do básico, do básico, né? Afinal de contas, se a ideia é partir do básico, a gente precisa partir do básico. Entenderam? Muito bem. Eu sabia que vocês entenderiam. Então, a ideia nossa aqui é... Primeira coisa que a gente precisa saber é por que é que a gente escreve. Tá? Na verdade, qual é a ideia? Né? Assim, qual é a ideia de uma escrita? Por que a gente não pode chegar lá no vestibular e mandar uma fita gravada, se é que ainda tem fita, né? Mas por que a gente não pode mandar um áudio de WhatsApp dando as nossas ideias? Porque a gente se comunica tão melhor, né? A gente fala, a gente está tão acostumado a falar, a gente argumenta tão bem, né? Mas como é que a gente vai pensar exatamente essa noção aí? Tá, mas por que eu escrevo? A gente vai pensar sempre no seguinte: o seu texto escrito, né? E inclusive vocês encontram aí a Grammar, né? Perguntando, Amanda, por que a gente escreve? Né? É exatamente partindo de um princípio básico e ultra básico de que você escreve com um objetivo comunicativo. É inegável que desde o momento em que nós tivemos a invenção da escrita, que a gente vai pensar ali por volta de 1000 a 1500 anos antes de Cristo, e a gente está pensando no uso de escrita, tá, gente? Não naquele pensamento dos hieroglifos, né, que eram ainda uma ideia inicial de comunicação escrita, mas de um pensamento organizado de escrita. Então, qual é a ideia da comunicação escrita? É exatamente que você possa transferir para o papel, e a gente já vai falar sobre essa diferença de oralidade versus escrita, né? Mas é transferir para o papel, escrever aquilo que eu penso, porque é aquilo que você pensa que você está escrevendo. Principalmente quando o assunto é o quê? Principalmente quando o assunto é a universidade. Aí você fala, mas Wagner, me conta aqui uma história. Por que a universidade
cobra, mesmo para mim, né, nesse caso, ela cobra de mim um conhecimento de escrita, sendo que eu quero fazer engenharia civil, sendo que eu vou escrever muito pouco, exatamente porque você, em algum momento, precisará se comunicar de forma escrita. E além de se comunicar de forma escrita, né, e essa é uma coisa importante, você precisa encaixar, porque dentro da faculdade você vai se utilizar disso, você vai precisar se comunicar de uma forma um pouco diferente. Então, uma das coisas iniciais que a gente começa pensando aqui, o seu pensamento deve partir do seguinte, tá? A ideia principal deve partir que escrever é bastante diferente de oralizar. Já já a gente vai entender por que isso acontece, né? Afinal de contas, a comunicação oralizada, ela é necessariamente algo interiorizado. Eu estudo uma área de linguística que trabalha com a ideia de que a linguagem é genética, ou seja, ela já faz parte da nossa realidade genética e ela vai sendo moldada pelo input, né, por aquela entrada de dados que a gente vai ter. Mas isso é diferente na hora de você escrever. Enquanto a fala ela é intrínseca a você, né, é isso que você vai pensar, a escrita ela é extrínseca, ela é de fora, tá? Você aprende a escrever. E aí por isso que você vai respeitar normas diferentes. Sempre lembrando, claro, que quando a gente falar sobre gênero, a gente vai falar sobre adequação a um determinado gênero, né? Então tem essa relação também que às vezes a gente se confunde aí e muitas vezes é uma rasteira em muita gente, que é pensar que toda redação que eu produzo tem que ter o mesmo nível de linguagem, toda redação que eu produzo tem que ter a mesma estrutura. Não é assim que a banda toca. A banda toca conforme, mas é bem diferente disso que a gente está pensando. Então o que a gente pensa? No caso nosso aqui, que lógico eu não estou aqui para ensinar nenhum de vocês a falar especificamente, já eu volto para o chat, tá, gente? Eu não estou aqui para ensinar vocês a falar, porque vocês sabem, né? Vocês são falantes, né? E vocês são plenamente dominantes da língua portuguesa, apesar de que algumas pessoas falam por aí, né? A gente diz que vocês são falantes competentes da língua portuguesa. A gente vai partir para a ideia do seguinte: além de ser um falante competente, a gente precisa que você seja também um escritor competente. Pronto. O ponto é esse. A gente quer transformar exatamente essa sua capacidade, esse seu domínio da própria língua portuguesa, porque sim, você já domina a língua portuguesa, você fala, você se comunica sem problemas. Ah, mas há erros de português, né? Há erros. O que é um erro, né? Assim, a gente precisa sempre lembrar da adequação dessa linguagem. Então, a comunicação, ela existe de forma oral e ela existe de forma escrita. Dificilmente ela vai coexistir de forma mista, né? Porque você tem um texto escrito, a menos que você esteja lendo o texto, mas aí ainda assim você está só vocalizando um texto que já está organizado de uma forma diferente. Então o que a gente pensa? A primeira coisa é essa: eu escrevo para me comunicar, tá? Já a gente vai entender qual é o objetivo da faculdade com essa comunicação, né? Por que eu preciso me comunicar de forma escrita, tá? Aí a gente pensa o seguinte: o que muda nessa história toda? Quando a gente pensa no que a gente escreve, né? Quando a gente pensa na produção escrita, que é isso que nos interessa aqui nesse momento, né? Então, quando a gente pensa em produção escrita, a gente percebe que a gente vai ter avaliado, inclusive, um fator muito distinto de organização. Já adianto para vocês o que a gente vai falar daqui a pouquinho, vou dar um spoiler do inglês spoiler. O que é um spoiler? Na verdade, vou adiantar alguma coisa. Pronto, falei. Né, professora Celina que adora uns spoilers aí. Ah, entreguei agora. Né, na verdade, o que a gente vai ter? A organização de um texto escrito ela é diferente da organização de um texto falado. Por quê? No texto falado, né, você precisa necessariamente organizar, digamos assim, as suas ideias de uma forma muito mais veloz do que no texto escrito. No texto escrito você tem tempo de planejar, né? Assim, a gente tem essa grande diferença. E essa organização, ela está ligada completamente àquilo que é cobrado de você. Você precisa saber organizar as suas ideias. Tanto é que muitas vezes, eu preciso responder a célebre pergunta, mas a muito célebre pergunta de: mas o que eu escrevo
como forma de pensamento, né, digamos, como argumento válido, argumento no sentido de a minha ideia especificamente. Vou dar um exemplo. Eu sou a favor, é um exemplo, tá, gente? Eu sou contrário ao aborto. Isso vai pesar na hora da avaliação do meu texto? Não. Eu quero saber se você consegue organizar esse argumento de uma forma a fundamentá-lo, por exemplo, né? Então, o que a gente pensa aqui que vai ser avaliado de vocês essencialmente é isso, uma organização diferente. Então, a escrita se organiza de forma diferente da fala. Esse ponto é essencial para a nossa vida. Então, quando a gente pensa em fala e quando a gente pensa em escrita, a gente precisa esquecer. Agora eu vou abalar Bangu aqui, tá? A gente precisa esquecer a seguinte frase que eu tenho certeza que vocês já ouviram e já leram muito na vida de vocês. É a frase que diz: escrever é falar no papel. Então, se o seu professor algum dia disse escrever é falar no papel, temos um problema. Por que temos um problema? Exatamente porque trocou, né? Por que escrever é falar, não é falar no papel, tá? É exatamente porque as duas coisas são distintas. Uma coisa é falar e a outra coisa é escrever. Se uma coisa é falar, outra coisa é escrever, escrever não pode ser falar no papel. Ponto, tá? Esse não é um problema e a gente vai ver, inclusive, que aparecem alguns momentinhos, bem momentinhos mesmo, em que há uma aproximação da fala com a escrita por erros, principalmente, né? E aí, quando eu digo isso, eu preciso fazer um parêntese muito importante deste momento, que é o seguinte, parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, bota casaco, tira casaco. A ideia principal é a seguinte, precisamos fazer um parênteses importante de que, quando eu digo para você que escrever não é falar no papel, eu não estou dizendo que você precisa ficar buscando aquelas palavras que eram utilizadas lá no tempo que vovó era jovem, né? Assim, que essa vovozinha aqui ainda era uma jovem senhora e que dizia, oh meu Deus, né? E ela falava, sou uma criança. Não, você não precisa ficar buscando aquela linguagem machadiana, né? Você não precisa ficar buscando aquelas palavras que ninguém nem entende direito, que às vezes o que você quer dizer, né? Mas principalmente, né? A ideia principal é exatamente a de que você no papel faz de uma forma e na fala faz de outra forma. Essa é uma distinção essencial para a sua vida, tá? Como é que a gente alcança isso? Por que a gente fala tão bem? Porque a gente fala com constância. Como é que a gente vai escrever bem? Porque a gente vai escrever com constância. Esse é o ponto máximo. E aí a gente começa a pensar o seguinte, beleza, Wagner, você é lindo, a gente já percebeu isso. Mas para que a gente, né, o que no final das contas responde a perguntinha da vovó? Principalmente porque eu quero medir o seu grau de conhecimento. Não é uma medição no sentido de trazer para essa noção do grau de conhecimento um juízo, eu não vou julgar o seu juízo de valor, tá? Na verdade, essa é uma das grandes, enormes, gigantescas discussões. Para vocês terem uma noção, eu sou corretor de prova em massa há pelo menos 10 anos, né? Assim, tem um pouquinho mais que isso, mas há 10 anos eu trabalho com as maiores bancas do Brasil. Já trabalhei com as maiores bancas do Brasil. Todo mundo acha sempre que o seu argumento, que aquele conhecimento que você demonstra tem que me agradar. Não precisa. Lógico, eu sou um ser humano. Esse ser humano, obviamente, é dotado, né, no meu caso, é dotado de uma inteligência, né? E essa inteligência me leva a caminhar, por exemplo, para lados ideológicos. Mas independente de qual for a ideologia demonstrada, desde que ela seja sustentada, o que me interessa é você mostrar que você tem conhecimento. E esse é um ponto que eu vou tocar muito e que eu acho que vocês precisam ficar muito atentos, que é o seguinte, depois do Enem, né, porque na verdade existe lá o antes de Cristo, depois de Cristo, e na vida de redação existe antes do Enem e depois do Enem, né, assim, no fundo é isso que existe, né? Por quê? A ideia principal é que com o Enem nós tivemos uma supervalorização da informatividade do seu texto. O que significa dizer que eu tenho uma supervalorização da informatividade? Sabe aquele negócio chamado repertório? Ele passa a ser muito importante não só no Enem. Ele passa a ser muito importante também
e isso é muito legal de você notar, ele passa a ser muito importante também em todos os outros exames. Por quê? A galera meio que vem com uma ideia de que a informatividade tomou uma posição muito boa, né, muito grande. Então você escreve para me demonstrar, né, para demonstrar para esta pessoa linda que vos fala, gente, vocês viram, eu fiz até a barba para falar com vocês, para essa pessoa linda que vos fala, para demonstrar que você tem conhecimento e que mais do que isso, você consegue se expressar, você consegue apresentar o seu conhecimento. Beleza? Tranquilo mesmo até aqui? 2 segundinhos, vou para o chat e já volto. O Guilherme, a teoria das provas de concurso militar e a do Enem é a mesma? Sim, dependendo da prova, sim, né? Qual é o grande detalhe? Eu defendo uma ideia, essa é a pergunta do Guilherme, né? Guilherme que me acompanha aí bastante. Essa é uma pergunta que eu respondo com muita frequência, inclusive. Eu defendo uma teoria de que existem 2 tipos hoje no Brasil, 2 tipos de produção de dissertações argumentativas. Uma dissertação argumentativa no estilo Enem e uma dissertação argumentativa no estilo clássico, né? Principalmente para a gente aqui de Brasília, é mais ou menos como se a gente pensasse, a gente tem o CESP e a gente tem o Enem, né? A UNB e o Enem, que cobram 2 tipos de dissertação muito distintos. O que acontece principalmente com essa ideia aí, né, que a gente vai ter, o que acontece principalmente na diferença. No Enem, você obrigatoriamente, em redações do estilo Enem, você tem que obrigatoriamente problematizar. O que isso significa dizer? Você precisa apresentar problema. Por que você precisa apresentar um problema? Porque você precisa resolver esse problema, tá? Então é importante que você pense exatamente isso. A apresentação de um problema determina a resolução desse problema. Fora isso, a dissertação tradicional, ela tem a mesma estrutura, a teoria, no final das contas, seria a mesma, né? Então a gente teria mais ou menos o mesmo caminhar, digamos assim. Beleza? Aí, a gente vai pensar o seguinte, teremos sim, Gustavo, teremos aula de repertório para redações a partir do final desse mês, se não me engano. Aí a Maria faz uma pergunta mais específica, caso eu queira mandar uma redação que não seja tema do estratégia, como devo proceder? Você pode mandar a redação normalmente, naquela seçãozinha de título você coloca o tema, e se você quiser copiar alguma coisa naquele quadradinho que fica lá para informações complementares, você pode copiar e colar ali também um dos textos motivadores ou a própria relação que você quer. Beleza? O professor Marco Túlio passou por aqui, esse monstro da história, né, Marcão? Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter dado esse ar da graça. E Graziela, ainda não. Na verdade, a gente não tem material didático para essas aulas do zero. Beleza? Então, a gente vai pensar o seguinte. Vamos lá, vamos pensar algumas coisas aqui. Beleza, entendemos o que é escrever, né? Assim, entendemos o que é essa base da escrita. O que significa escrever? Mas aí vem uma pergunta. E essa pergunta nos deixa muito perguntadores. Mas por que os vestibulares cobram isso? A resposta? Qual é a resposta? Mas qual é a resposta? A resposta é: cobram isso exatamente para quê? Para medir o seu grau de organização ao se expressar na modalidade escrita. Na universidade, você precisará escrever. Então, o que a universidade pensa? Que você vai entrar, digamos assim, naquela determinada universidade, pensando e já sabendo escrever. É isso. Eu quero, na verdade, medir o seu grau de organização. Esse é o detalhe. Aqui está a palavra-chave. Grife a palavra-chave do enunciado. O enunciado, a palavra-chave está aqui. Organização. O objetivo da universidade é medir se você é capaz de organizar o seu pensamento. Porque você vai precisar fazer isso lá, gente. Eu diria que no final das contas, esse é o tipo de pensamento, bem no final das contas mesmo, mas esse é o tipo de pensamento que serve para quê, tá? Então, se você é capaz de organizar suas ideias, esse é o tipo de pensamento e essa é a cobrança que é mais interessante no final das contas, porque no fim eu fiz letras, né? Até hoje eu acabei de fazer uma letrinha aqui, boa piada, foi boa piada, né? Mas o que acontece? Eu fiz letras e para entrar
para o curso de letras, eu precisei fazer uma prova de física. Sempre foi o meu calo física, tá, gente? Eu precisei fazer uma prova de física. Qual foi o conhecimento de física que eu utilizei no meu curso? Nenhum. Não estou falando de que o conhecimento, até porque eu não tenho conhecimento de física nenhum, mas assim, eu não estou falando que o conhecimento é alguma coisa dispensável porque ele não é aplicável. Não, essa é uma discussão longa também e boa de se ter, né? Mas no sentido de entrada na universidade, qual foi a diferença que fez? Nenhuma. Mas a redação mesmo para o cara que vai fazer física vai fazer diferença. Por quê? Porque ele vai ter que escrever lá dentro. Se ele vai ter que escrever lá dentro, automaticamente esse é o objetivo. O objetivo da faculdade é compreender o quê? Você é capaz de se expressar na modalidade escrita. Você é capaz de entender o quê? O que significa isso? Eu preciso saber necessariamente se nessa modalidade escrita você consegue entender quais são os objetivos do seu texto. Então, quais são os objetivos do texto pedido? Por que é que eu vou ter que escrever, por exemplo, uma resenha? Né? Por que é que eu vou ter que escrever um texto em que eu apresente um resumo de um outro texto? Né? Na verdade, como é que é, né? Assim, os objetivos do texto redigido, Wagner, obrigado. Qual é o objetivo desse texto? Por que é que você está produzindo esse texto? A ideia principal da cobrança é essa. Eu não vou entrar na universidade e aprender a escrever. Eu posso até aprender a fazer gêneros que eu não fazia antes. Não devia ser assim, mas né? Então, eu poderia até aprender esses gêneros que são diferentes, mas eu não posso ensinar a escrever. Eu não posso pegar o aluno que veio não é não saber escrever no sentido mesmo de produzir palavras, não é isso. Ele não é capaz de concatenar as próprias ideias, ele não é capaz de se expressar. Eu não consigo resolver isso dentro da faculdade. Então, por isso que eu cobro isso na redação de vocês. O objetivo principal é saber se você tem competência para a produção de textos escritos. Essa noção, ela é modificadora. Por que ela é modificadora? Porque aí a gente começa a entender, por exemplo, por que vai se cobrar, como a gente vai falar mais pra frente, um texto dissertativo argumentativo. Porque o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura muito específica. Então, ele precisa, né, necessariamente, ele vai precisar ser colocado de forma organizada para fazer sentido e ser entendido, né? Eu sempre brinco que, assim, das poucas coisas que a gente erra, né, das muitas coisas no final das contas que a gente erra quando a gente está dando aula, e eu cometi muito esse erro no início da minha carreira, é dizer que você está escrevendo um texto dissertativo argumentativo para convencer alguém de alguma coisa. Aí você muda a cabeça da pessoa, ela começa a sofrer achando que a opinião dela pode mudar a minha opinião. Não é esse o objetivo num vestibular. Tanto é que eu defendo, e vou morrer defendendo isso, que a gente vai trabalhar sempre com o melhor é o feijão com arroz. O que significa dizer que o melhor é o feijão com arroz? O simples é sempre melhor. Por que o simples é sempre melhor? O simples é aquilo que é clássico é sempre melhor, porque ele já foi testado muitas vezes e foi aprovado. Vestibular não é hora de testar. Quer testar? Quer escrever de forma diferente? Quer buscar uma forma diferente a partir, né, daqui a pouquinho, quando acabar a nossa aula, você vai sair daqui tão empolgado que você vai pegar a redação, né, você que é nosso aluno já vai tirar a foto, já vai mandar direto na plataforma. Quer testar? É agora. Na hora do vestibular, a gente faz aquilo que a gente sabe fazer, né? O feijão com arroz. Ainda que seu feijão com arroz tenha um ovo em cima, massa, mas é alguma coisa que você domina. Quando eu digo feijão com arroz, é partir para aquilo que você domina. Por isso, talvez, né, não tão talvez, mas muito mais certamente, que nós tenhamos essa visão, digamos assim, tão endeusada dos modelos de preencha as lacunas para a produção de uma redação tão fortes no Brasil hoje, né? Porque exatamente vocês chegam lá e vocês produzem exatamente aquilo que deveria ser produzido, mas isso não é demonstração de conhecimento. Isso é demonstração de quê? Isso é demonstração de que você é um excelente decorador de coisas, né? Não decorador no sentido de vamos decorar a casa, não nesse sentido, mas no sentido de que você consegue decorar as coisas tranquilamente. Então, perceba uma coisa importante. A gente vai precisar necessariamente pensar na redação como algo que tem por objetivo analisar e avaliar o meu conhecimento escrito
por meio desse processo de organização. Então, não é nada, não é o fim do mundo essa produção de redação, galera. A gente não tá lá sofrendo e falando assim, meu Deus, vamos aqui. Agora a gente vai ler a redação, vamos sofrer. Não, não é isso. Eu quero saber você é capaz de compreender que esse texto é um texto diferente de você falar? Você é capaz de atender às expectativas? E aí, por isso que cada banca, né? E aí a gente aqui no Estratégia, obviamente, trabalha cada banca com suas particularidades, exatamente por isso. Mas a gente sabe que, tendo como princípio a existência de um texto dissertativo argumentativo como mais cobrado, automaticamente esse texto passa a ter um valor, digamos assim, muito maior dentro dessa estrutura ampla.